bem analisado pelo pastor Max, Jairo, um homem de uma grande fé, mas quando chega no versículo de número 49, Jairo consegue levar Jesus a caminho para a sua casa, para levar socorro para a sua filha que estava enferma. Mas no meio do caminho, no versículo de número 49 de Lucas capítulo 8, chega um dos seus mensageiros, um dos seus servos de sua casa, e lhe traz uma notícia desagradável, uma notícia ruim. Uma das piores notícias que um pai ou uma mãe pode receber. Jairo ouve do teu servo a dizer: a tua filha está morta. Eu fico me colocando ao lugar de Jairo. Se coloque no lugar de Jairo um pouquinho agora. A filha dele está viva, busca socorro em Jesus e uma fé extraordinária, uma fé grande. Mas agora, no meio do caminho, Jesus indo para a casa de Jairo, veio uma notícia péssima, uma notícia má. Uma notícia que a filha dele havia morrido. Eu vejo que as esperanças de Jairo agora estão se acabando. Eu lhe levo ao raciocínio, dependendo daquilo que a gente falamos para uma pessoa que está em necessidade, dependendo daquilo que nós falamos para uma pessoa que está sofrendo, essa palavra pode trazer ânimo, essa palavra pode trazer vida, mas da mesma forma, dependendo a palavra que nós transmitimos a uma pessoa, uma palavra negativa, uma palavra pessimista, essa pessoa pode restringir, essa pessoa pode se entristecer. E Jairo recebeu uma notícia bombástica. Eu acredito que quando Jairo ouve o teu servo dizer: a tua filha está morta, eu fico logo pensando o que se passou naquele momento com Jairo, tantas indagações, a palavra negativa do teu servo abalou Jairo, abalou as estruturas de Jairo, porque Jairo é pai, e Jairo com certeza amava sua filha, amor tão grande desse de Jairo, que ele vai procurar todos os recursos e vai buscar a Jesus para trazer uma solução para a sua filha. Entenda uma coisa, que nessa noite, em um tempo de caos, em um tempo de dificuldades, em um tempo de agravamento em todas as áreas das nossas vidas, nós recepcionamos muitas mensagens negativas, mensagens que pelos noticiários, todos os dias, mensagens negativas, pesadas, mensagens tristes, e nós recepcionamos mensagens de comentaristas, e nós levamos a desconfiança da nossa fé. A nossa fé se torna abalada por tantas coisas ruins que estão acontecendo e por tantas palavras que têm nos desestruturado da fé. Mas a Bíblia diz que quando Jairo recebe aquela mensagem do teu servo: a tua filha está morta, ainda mais que o servo, ele ainda coloca uma pitadinha de pimenta, né? Ele coloca um agravamento ainda nas suas palavras, dizendo assim, estando a ele ainda, a Bíblia vai dizendo no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes
o mestre. Olha só como que o servo é ousado, além de ele falar que a filha está morta, ele ainda vai dizer assim: olha, não incomoda o mestre. Ele está dizendo assim para Jairo: desiste, Jairo, tá? Ele está dizendo para Jairo: Jairo, não há mais o que fazer, não tem mais jeito, Jairo, na situação, porque a tua filha está literalmente morta. Alguém pode estar falando para você, alguém pode estar propagando uma mensagem para você parar, para você desistir, para você não acreditar que Aleluia. Tudo está perdido. Alguém pode estar transmitindo essa mensagem em um mundo tão no caos que nós estamos vivendo atualmente, em um mundo tão perturbado, em um mundo que a pandemia tem trazido uma desmotivação muita para a vida das pessoas, e a palavra que tem soado nos dias atuais: desastre, morte, e nós estamos sendo bombardeados com tantas palavras que têm entristecido, palavras que têm lançado a nossa fé em dúvida. Aleluia. Porque Jairo, ele inicia com uma fé grande, Jairo, ele inicia com uma fé potente em Jesus, a transmitir uma ideia para Jesus, que ele acreditava fielmente que Jesus estaria fazendo algo extraordinário para a vida dele, para a vida da filha dele. Mas no meio do caminho, uma palavra negativista, no caminho uma mensagem pessimista, no meio do caminho um servo, que eu posso dizer assim, uma mensagem do inferno, uma mensagem diabólica, porque muitas das vezes pessoas vêm com mensagens diabólicas, mensagens do inferno, para tentar abalar a nossa estrutura da nossa fé. E Jairo foi levado à dúvida. Eu posso imaginar Jairo ouvindo aquela mensagem: a tua filha está morta, Jairo. E agora eu posso ver a estrutura de um pai sendo abalado. Pensa na imaginação de Jairo, quais as dúvidas que começou a minar a sua fé. Jairo poderia estar pensando assim: agora não tem mais jeito mesmo, Jesus, agora eu vou deixar o Senhor, eu vou despedir do Senhor, e o Senhor pode ir fazer o seu ministério. Jairo está agora em dúvidas com a sua fé. Mas eu fico observando que Jesus vai dar uma lição para Jairo, porque, como bem dito aqui, antes mesmo de uma notícia negativa, antes de uma notícia ruim, antes de um momento crítico que agora Jairo vai ter que enfrentar, mas alguns minutos antes, Jairo está com Jesus. Jairo presencia uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue hemorrágica, uma mulher enferma sendo curado por Jesus. E eu fico imaginando quantos milagres Cristo não tem feito pelas nossas vidas, quantas coisas Jesus tem feito para nós que estão alguns minutos para trás, e quando alguma coisa começa a complicar na nossa vida, como alguma coisa começa a agravar na nossa vida, aí nós começamos a em dúvida com a nossa fé, nós começamos a esquecer tudo que Cristo fez lá atrás, aquela fé grande, poderosa, que nós colocamos em prática lá atrás, e agora algo pequeno, pode ser alguma coisa pequena que está acontecendo, ou alguma coisa grande, como estava acontecendo com Jairo, que era a perda de uma filha, algo que está no extraordinário, algo que está fora da medicina, fora das mãos de Jairo. Mas agora nós vemos Jairo estando em dúvida. Alguém está dizendo: não incomoda Cristo, não incomoda o mestre. Alguém pode estar dizendo assim: para que clamar, para que orar, para que buscar, para que colocar a fé em prática, para que tudo isso? Alguém pode estar tentando parar a tua voz. Alguém pode estar dizendo para você: olha, desiste, para de orar, para de buscar, para de acreditar.
Jairo estava sendo abalado na sua fé. Mas quando Jairo está sendo colocado em dúvida pelas palavras negativas, versículo de número 50 de Lucas 8, Jesus ele vai intervir. Jesus ele vai entrar em cena na vida de Jairo, porque no versículo 50 Jesus vai dizer assim: Jesus porém ouvindo, respondeu dizendo. Aí Jesus está intervindo na situação, Jesus está entrando na causa. Alguém pode estar questionando a Deus: por que comigo isso, Senhor? Alguém pode estar questionando: por que não acontece comigo? Por que as coisas estão dessa forma na minha vida? Jairo poderia estar nas indagações, Jairo poderia ter desistido, parado, como muitas pessoas fazem, na pior situação dos enfrentamentos dos gigantes que vem à sua frente. Logo a pessoa para, desiste, logo a pessoa quer abandonar a cruz, quer abandonar a fé, quer abandonar a Jesus. E Jairo poderia ter largado tudo, perdeu uma filha, poderia ter voltado para trás, e as dúvidas, mas Jesus intervém, porque no momento crítico, como eu estou pregando aqui nessa noite, Jesus intervém. Aleluia. Jesus intervém com alguém que tem fé. Jesus intervém com alguém que está motivado. Jesus intervém com uma palavra. Jesus intervém com alguém que pode estender-lhe a mão. E eu estou aqui nessa noite, aleluia, em nome de Jesus Cristo, para intervir na tua dúvida, para intervir na tua fé que no momento estava grande, inabalável, e agora está se tornando pequena, fraquinha. A tua fé está se desmoronando, e você está se perguntando: e agora o que será de mim? Mas aí Jesus intervém no versículo 50 de Lucas 8, dizendo: Jairo, e eu quero profetizar isso para a tua vida nessa noite: Jairo, não temas, não temas. Jesus vai dar enfoque em duas palavras, e a primeira palavra Jesus vai dizer: não temas. No livro de Isaías 41, versículo de número 10, eu quero ler esse versículo, 41, versículo 10 de Isaías. A Bíblia Sagrada diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Não temas. Glória. A mensagem que Jesus quer levantar a bola, a moral, o ânimo de Jairo, é dizer para Jairo: Jairo, não temas, tua fé está pequena. Aleluia. E Jesus está dizendo: não temas. Qual que é o seu medo? Qual é o medo que está passando? Qual é a dúvida? E Jesus está dizendo: não temas. Não temas coronavírus, não temas a morte, não temas a morte, não temas as dificuldades, não temas a assombração, não temas. Jesus está dizendo para você: não temas. A Bíblia Sagrada diz mais ou menos que tem 365 não temas, um para cada dia. Aleluia. Levanta sua cabeça, levanta toda manhã, corajoso, corajosa, aleluia, sabendo que o Senhor está contigo. Não temas, glória, que Ele é o seu Deus. Não temas, não temas a adversidade, não temas a perseguição, não temas as lutas, não temas as provas, não temas, não temas. Aleluia. Salmo de número 46. Eu gosto muito desse Salmo 46, versículo 1, versículo 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Pelo que não temeremos, aleluia, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. E Deus está no meio dela.
Eita glória. Não temas. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não temas a peste. No livro de Salmo 91, versículo de número 5, versículo de número 6. Não temerás espanto noturno, não temerás espanto noturno. Aleluia. Nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aleluia. Aleluia. Não temas o que você está temendo. Meu Deus. As coisas desse mundo não podem te abalar. E Jesus estava falando para Jairo. Jairo, Aleluia. Jesus está intervindo no negativismo. Estão querendo amedrontar a nação brasileira. Estão querendo amedrontar os cristãos. Quer que os cristãos se restringem. Aleluia. Quer fazer que os cristãos não acreditem mais. Entenda uma coisa que eu quero transmitir para você nessa noite. Os cristãos estavam vindo com um crescimento extraordinário no Brasil. A igreja está avançando. Sua igreja estava avançando. Tua fé estava avançando. Aleluia. Aí chega algo que vai querer abalar a estrutura, parar a estrutura da igreja, parar a tua fé. Aí a tua fé cai lá embaixo. Aleluia. Aí Jesus está dizendo: não temas. E Jesus vai olhar para Jairo e dizer assim: Jairo, aleluia, crê somente. Versículo 50, crê somente, Jairo. meu Deus, Uma fé grande lá no início. Agora Jesus está observando que Jairo decaiu na fé. Jairo já tem perdido a esperança. Quando existia um fio de esperança, continue acreditando. Ah, mas tudo está perto, tudo difícil. Não importa. Quando tiver um fio de esperança, continue acreditando. Jesus está dizendo, pastor Max, para Jairo: Jairo, aleluia, sua filha morreu. Tá tudo parece perdido, tá perdido. Mas continue acreditando. aleluia, Renasça a tua fé novamente, Jairo. da glória, Tira a sua fé da brasa. Sua fé que seja pequeno, caiu na fé, está pequena a fé, pequenininha, não importa, a fé pode ser do tamanho como um grão de mostarda. A Bíblia não está dizendo, tem um versículo que diz mais ou menos assim, Mateus 17:20, a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, que é pequenininha. Não está falando que aleluia, do tamanho de um grão de mostarda, está falando como. Por que isso? Porque a fé que Jesus está transmitindo para Jairo aqui é uma fé crescente. Porque Jairo precisa de uma fé crescente. Jairo não precisa de uma fé grande ou pequena. Já precisa de uma fé desenvolvida. aleluia, E Jesus estava dizendo: olha, a sua fé tem que ser como a semente. Porque quando você planta a semente, ela cresce e ela é maior da hortaliça. Por quê? Porque ela se desenvolve. Então nessa noite Jesus está falando para Jairo, está falando para você: desenvolva a tua fé. Faça que a tua fé cresça. glória a Deus, aleluia, Faça que a tua fé renasce. Faça que a tua fé volte novamente aquela mesma fé que você aleluia, tinha antes. Lá no início, Jairo, que você foi me buscar. E agora, quando tudo está perdido, faça que essa fé novamente renasce. E Jairo vai despertar. Oh glória, aleluia, eu vejo Jairo falando assim: Jesus, vamos para a minha casa. Nós estamos no caminho ainda, Jesus, não chegamos lá. Vamos para a minha casa. aleluia, E Jesus vai com Jairo para a sua casa.
A fé dele parecia que estaria desmoronando, destruída, mas ele coloca a sua fé em prática. Aleluia. Pega Jesus e leva Jesus para casa. Quando chega em casa, é um velório. A filha está no quarto morta na cama. Estão pessoas chorando. Tem os pranteadores na casa. Na cultura judaica, um velório sem choro não era velório. Na cultura judaica, um velório sem choro era uma desgraça, era uma decepção. Velório tinha que ter choro, precisava até pagar pessoas para chorar. Os pranteadores eram pessoas pagas, pagava-se essas pessoas para participarem do velório, para apenas chorar, estar ali junto com a família. No momento de adversidade, dificuldade, precisava a casa estar cheia de pessoas chorando o morto. Mas Jesus chegou na casa. Interessante que Jesus chegou na casa, como disse bem aqui pelo pastor, profeta Max aqui nessa noite. Jesus chegou na casa. Se Jesus chegar na casa, algo tem que acontecer. Aleluia. Se Jesus está na tua casa, algo tem que acontecer. Não pode a nossa casa viver a mesma casa. Aleluia. Se Jesus está na tua casa, algo extraordinário tem que acontecer. Para com isso. A minha casa não mudou até hoje, pastor. A minha casa está uma tribulação. A minha casa está virada no giraia, no cabeça para baixo. Não. Se Jesus entrar na tua casa, Ele vai colocar a casa em ordem. Aleluia. Se Jesus chegar na tua casa, Ele vai transformar a tua casa. E eu quero profetizar que a sua casa não vai ser a mesma a partir de hoje. Porque Jesus chega, e chega o terremoto junto. Aleluia. Jesus chega e chega um vendaval junto. Mas não é um vendaval para destruir, não. É um vendaval para colocar em ordem. Jesus Aleluia. Chegou na casa. Jesus olha para as pessoas e dizem assim: ela está dormindo. A criança dorme e ela vai tornar a vida. Aleluia. Quando Jesus expressa essas palavras, palavra de fé, autoridade. Olha que palavra de Jesus. Ela só está dormindo. Enquanto as pessoas olhavam para a outra ótica, ela está morta. Aleluia. Jesus estava falando assim, ela está dormindo. Porque Jesus estava dizendo assim, olha, é temporário, é provisório. Eu preciso falar com alguém aqui nessa noite que está angustiado. Meu Deus. A morte é temporária. A morte é passageira, é provisória. Jesus está dizendo assim, ela está num sono, mas ela vai Aleluia. Viver. Alguém olha para Jesus Meu e diz Deus. Assim, jamais. Alguém ri literalmente de Jesus. A Bíblia diz que os pranteadores estavam chorando. Olha que absurdo, contrassenso. Eles foram pagos para chorar. Agora eles estão dando risada na frente de Jesus e na frente do Pai, zombando. Como poderá ser isso? Aleluia. Dando risada. Quantas pessoas não estão dando risada? Quantas pessoas estão desacreditados, incrédulos? Quantas pessoas estão como aquele servo de Jairo? Aleluia. Sua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Pare de orar, pare de confiar, pare de acreditar. Aí sabe o que Jesus faz? É o que você tem que fazer. Ah, não crê não? Vai para fora. Jesus expulsa todo mundo do quarto. Não fica ninguém. Expulsa da tua vida. Expulsa da tua casa. Aleluia. Expulsa o mal. Expulsa as pessoas que querem te destruir, que acabar com a tua fé. Expulsa. Traga para a tua casa
Jesus, traga para a tua casa Pedro, Tiago e João, que nem Jesus fez. Jesus fecha a porta do quarto, o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Eu vejo Jesus sentando na cabeceira da cama. Aleluia. A morte da menina poderia significar muita coisa naquele momento. A morte da menina significa muita coisa para você. Morte espiritual, morte na fé, a esperança de dias melhores terminaram. Aleluia. Mas Jairo ainda tinha um pouquinho de fé. E o pouquinho de fé que renasceu em Jairo não foi, Meu Deus. não foi rejeitada por Cristo. Aleluia. Se você tiver um pouquinho de fé, Jesus não rejeita um pouquinho de fé. Aquele que acredita, pode ser pequena, pode ser não ser uma fé grande, pode ser uma fé extraordinária, como a Bíblia diz, em alguns momentos aconteceu. Aleluia. Uma fé pequena, mas que Meu essa Deus. fé pequena, ela tem um efeito extraordinário. Aleluia. Jesus segura na mão da menina e diz: levanta. Jesus está segurando na mão de alguém aqui nessa noite, Aleluia. dizendo: levanta, Oh, glória. levanta, Aleluia, Senhor. porque um grande milagre Aleluia, está acontecendo na sua vida hoje. Jesus. Aleluia. Eu estou ressuscitando pessoas aqui Meu pela Deus. fé, em nome de Jesus. Creio, Eu estou ressuscitando fé de pessoas que estavam mortas e não estavam mais acreditando que o Cristo vivo poderia fazer algo ainda extraordinário. Jesus. Mas Jesus está dizendo para você: não importa se a fé grande faz coisas extraordinárias, mas a fé pequena não está sendo rejeitada pelo Mestre. Então nessa noite, em nome de Jesus, Aleluia. levanta Meu e Deus. torna a vida. E a menina Em nome tornou-se de em Jesus. vida. Aleluia. Precisamos orar por você nessa noite. Oh, glória. Naramassu de candarabahaseve, aramassu de candarabacaseve. Meu Jesus. Não podemos perder a fé. Não podemos deixar de acreditar. Aleluia. Acreditar em Cristo. Aleluia. Acreditar em pessoas. Acreditar no Receba poder essa da palavra. oração. Não podemos deixar de acreditar no nosso país. Não podemos deixar de acreditar que aquilo que você está passando no extremo, que Jesus pode, Aleluia. Ele pode Eu creio, Senhor. intervir Aleluia. numa pequena fé. Meu Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, Pastor Marcos. Vamos. Deus abençoe.